dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Êxodo, capítulos 24, 25 e finalizando no capítulo 26, amém? Convido a todos os irmãos a estar comigo neste momento, para juntos orarmos a Deus, pedindo para que Ele venha abençoar o nosso dia. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, este amor tão grande, mas tão grande, que fez com que o Senhor desse teu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, Deus, que tanto anelamos, o anelo da nossa alma, é estar contigo na glória. Estamos ansiosos por esse dia. Mas até lá, Senhor, que o Senhor possa, por intermédio das nossas vidas, nos usar conforme a tua vontade, como ferramenta do Senhor, para levar a tua palavra, esse plano de salvação, de redenção, que foi dado a toda a humanidade. Que por meio das nossas vidas, do nosso ministério, possamos alcançar pessoas para o Senhor. Te pedimos também, Senhor, que teu Espírito Santo não se extingua em nós e que possa neste momento nos auxiliar na leitura e meditação das Sagradas Escrituras, que haja o entendimento necessário, Senhor, para alimentar a nossa alma da tua palavra. Te louvamos, agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Queridos irmãos, capítulo 24 do livro de Êxodo, nós veremos aqui um marco na história bíblica, onde a aliança entre Deus e Israel é formalizada no Monte Sinai. Moisés então desempenha, irmãos, um papel crucial, agindo como intermediário entre Deus e o povo, transmitindo as leis e mandamentos que formarão a base da sociedade israelita. Este capítulo, irmãos, destaca a importância da obediência e da fé, ilustrando a relação única entre Deus e o seu povo escolhido. A jornada espiritual de Israel ganha um significado profundo aqui, estabelecendo as bases para os eventos futuros, de acordo com o texto. Êxodo capítulo 24, irmãos, como eu disse, é um capítulo crucial nessa narrativa, que temos e que vemos do Antigo Testamento, marcando a formalização da aliança mosaica entre Deus e Israel. Este evento, irmãos, não é apenas um alto na jornada israelita, mas também um momento extraordinário, onde vimos a importância de Deus trabalhando para com o teu povo, refletindo também a natureza santa e justa de Deus e a resposta humana a essa revelação. No início do capítulo, Moisés recebe a ordem de subir ao Monte Sinai. A separação de Moisés, irmãos, simboliza, por ele, subindo sozinho ao monte. Reflete também a singularidade de sua mediação entre Deus e o seu povo. Ele atua, irmãos, como intermediário, levando as palavras de Deus ao povo e o compromisso do povo de volta a Deus. Este ato, então, estabelece um padrão de intercessão que será vital na relação entre Deus e o seu povo Israel. A aliança, então, marcada pela leitura do livro da aliança e a resposta, unânime do povo de Israel, dizendo: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Destaca aqui, irmãos, a voluntariedade no compromisso com Deus.
A obediência não é apenas uma questão, irmãos, de seguir regras. É um ato de adoração e submissão à soberania de Deus. O ato, queridos irmãos, de aspersão do sangue sobre o altar e sobre o povo é de profunda significância. O sangue, irmãos, na tradição bíblica, simboliza vida e purificação. Este ritual sela a aliança e estabelece um vínculo, como eu posso dizer assim, visceral entre Deus e o seu povo. E aqui também prefigurando a futura expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. A visão de Deus, irmãos, pelos líderes israelitas é um evento raro e notável na Bíblia. Embora não vejam a totalidade de Deus, esta experiência, irmãos, enfatiza que Deus é um ser pessoal e acessível. A refeição que eles comem na presença de Deus simboliza comunhão e aceitação, fundamentos da relação entre Deus e o seu povo. Finalmente, irmãos, a subida de Moisés ao monte para receber as tábuas da lei solidifica, amados irmãos, seu papel como grande legislador do povo de Israel. A nuvem que cobre o monte por 40 dias e noites representa, amados irmãos, a presença gloriosa de Deus e o período de comunhão e revelação divina para Moisés. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 24, veremos que não é apenas uma narrativa, de eventos históricos. É um texto maravilhoso onde é revelado a natureza de Deus, a importância da obediência e fé e a profundidade da relação entre Deus e o seu povo escolhido. E assim, queridos irmãos, foi selado o pacto, a aliança entre Deus e Israel e deste com Deus. Nenhuma aliança com Deus seria feita, irmãos, se não fosse pela provisão da graça, tipificada no sacrifício e no sangue que apontavam para o sacrifício de Cristo. Pois Deus, santo que é, não pode, amados irmãos, em razão da exigência da sua justiça, fazer aliança com pecadores, mas ele proveu o meio necessário para isto, que é o sacrifício de Jesus, o teu Filho, que satisfez a sua justiça, e por ele ter morrido no lugar dos pecadores, hoje obtivemos o maior presente que poderíamos receber, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, e que possamos louvar, agradecer e engrandecer a Deus todos os dias da nossa vida por este ato de redenção que nos foi dada. Amém? E com isso finalizamos o capítulo 24. Olá, irmãos, estaremos agora iniciando o capítulo 25 do livro de Êxodo, onde esse capítulo nós vimos que representa um momento importantíssimo da história do povo de Israel, onde Deus entrega a Moisés instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário móvel e a arca da aliança. Este capítulo, irmãos, não apenas detalha os elementos sagrados do culto israelita, mas também simboliza a presença contínua de Deus entre seu povo. A ênfase, então, na oferta voluntária dos israelitas reflete a importância da adoração e do sacrifício, irmãos, fundamentais na relação entre Deus e o povo de Israel. Êxodo capítulo 25 é essencial para compreender de uma forma até teológica e a prática religiosa no Antigo Testamento, oferecendo, irmãos, ensinamentos e reflexões profundas sobre a natureza da adoração e também da fé. Êxodo capítulo 25 é um momento importante e maravilhoso quando se fala e se trata da questão do tabernáculo.
marca, irmãos, um ponto assim importante e crucial nessa jornada do povo de Israel, onde Deus detalha a Moisés a construção do tabernáculo, um santuário itinerante e a Arca da Aliança, símbolos da presença divina. Este capítulo ressalta a importância da relação entre Deus e seu povo, não apenas em termos físicos, mas também através do tabernáculo, mas também espiritualmente, ao convidá-los a contribuir voluntariamente com materiais para que isso pudesse acontecer. O tabernáculo, irmãos, servia como um ponto de encontro entre Deus e o seu povo Israel, um espaço sagrado onde Deus poderia habitar no meio deles. Cada construção, desde as medidas até os materiais usados, simboliza aspectos da relação de Deus com o seu povo e seu caráter santo. Por exemplo, a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos dentro, representa a base da aliança entre Deus e o povo de Israel, destacando, irmãos, a importância da palavra de Deus e da obediência a ela. Além disso, também, irmãos, veremos o detalhamento na construção do propiciatório e dos querubins sobre a arca, que é simbólico. Os querubins, voltados um para o outro e para o propiciatório, representam a vigilância e a santidade divina, lembrando os israelitas da reverência devida a Deus. O propiciatório, onde se fazia a expiação, antecipa, irmãos, a redenção final em Cristo, que é a nova aliança que é nos revelada. E aqui nós temos um texto interessante, eu gostaria que os irmãos lessem para um melhor entendimento do texto, que fica em Hebreus, capítulo 9, versículo 5. Amém? Incentivo aos irmãos a lerem essa referência, porque ela é maravilhosa para todo o contexto do capítulo 25. A mesa também, irmãos, a mesa para o pão da presença e o candelabro de ouro, também significados profundos. O pão da presença simboliza o alimento espiritual e a contínua provisão de Deus, enquanto o candelabro, com sua luz perene, simboliza a presença e a orientação de Deus. Este capítulo, portanto, irmãos, não é apenas um registro de instruções para uma construção, mas uma revelação teológica rica sobre a natureza de Deus, sua santidade e o desejo de estar em relação contínua e íntima com o seu povo. Êxodo capítulo 25. Assim, irmãos, estabelece uma fundação para a compreensão da adoração, da santidade e da relação entre Deus e a humanidade, elementos essenciais para a vida cristã e para aprendizado nosso nos dias de hoje. Em Êxodo capítulo 25, irmãos, é fundamental que detalhe as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, um espaço sagrado para a sua presença entre o seu povo. Este capítulo, irmãos, nos ensina sobre a importância da dedicação, da adoração e da presença de Deus nas nossas vidas. Aprendemos aqui várias lições importantes. Uma delas é a valorização da dedicação e ofertas voluntárias. O pedido de Deus por ofertas voluntárias reflete a importância da participação ativa e dedicada do teu povo na obra divina. Também nos ensina a respeito do simbolismo e importância do tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, simboliza a presença constante de Deus entre seu povo Israel, destacando a necessidade de um espaço sagrado na adoração. Também vimos o detalhamento e a beleza nos objetos sagrados. As instruções detalhadas para os artefatos do tabernáculo
nos ensinam sobre a importância da beleza e precisão na adoração. Também vimos algo importante e interessante, que é a relação entre Deus e o seu povo. A construção do tabernáculo é uma representação física da aliança e relação contínua entre Deus e o povo de Israel, um modelo, irmãos, para a nossa relação com o Senhor. E finalizando, capítulo 25, esse capítulo nos leva a refletir sobre a importância da nossa dedicação a Deus, a beleza e o simbolismo na adoração e a constante presença de Deus em nossas vidas. Este capítulo, irmãos, nos encoraja a buscar uma relação mais íntima e significativa com Deus, reconhecendo o valor da nossa participação na obra de Deus. Amém? E com isso nós finalizamos o capítulo 25. Olá, irmãos, estaremos agora iniciando a leitura e a exposição do capítulo 26 do livro de Êxodo, aonde nós veremos que descreve assim de uma forma minuciosa a construção do tabernáculo, um santuário móvel para Deus no deserto. Este capítulo, irmãos, não é uma lista de instruções, ele representa a presença contínua e sagrada de Deus entre seu povo, com especificações divinas para cada parte do tabernáculo, desde as cortinas até as armações. Este capítulo enfatiza a importância da obediência e da precisão na adoração. A análise de Êxodo, capítulo 26, irmãos, oferece ensinamentos importantes, profundos sobre a relação entre Deus e o seu povo Israel e o significado simbólico de cada elemento do tabernáculo, que é maravilhoso porque cada elemento, cada questão, cada objeto no tabernáculo, ele tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. O tabernáculo é um marco nos textos bíblicos, porque nos traz assim ensinamentos maravilhosos, e vimos Cristo Jesus em todo o tempo, em todo o tabernáculo. Ele tipifica Cristo. E ao compreender, amados irmãos, o capítulo 26, revela-se não apenas a complexidade, como é que eu posso dizer assim, arquitetônica, do tabernáculo, mas também o profundo simbolismo teológico. Cada elemento, desde as cores até as estruturas, possui um significado que reflete a santidade de Deus e a necessidade de uma aproximação respeitosa e reverente em sua presença. Esses ensinamentos, irmãos, permanecem relevantes, inspirando os fiéis a considerar a importância da adoração e da reverência no relacionamento com Deus. Como já disse aos irmãos anteriormente, a construção do tabernáculo, conforme descrito em Êxodo, capítulo 26, reflete a santidade e a ordem de Deus. Cada elemento, desde as cortinas até as armações, é detalhadamente maravilhoso, indicando, irmãos, que a adoração a Deus requer respeito, precisão e atenção aos detalhes. A presença de Deus não era para ser tomada levianamente, mas abordada com reverência e seriedade. As cortinas de linho fino e as cores simbolizam pureza e realeza, enquanto os querubins bordados apontam para a majestade divina. A estrutura do tabernáculo, irmãos, também é muito significativa. As pranchas de madeira de acácia e as barras centrais, revestidas de ouro, representam tanto a durabilidade quanto a beleza, simbolizando a natureza eterna e preciosa na presença de Deus. A ordem para construir o tabernáculo, conforme o modelo mostrado no monte, sugere que o tabernáculo terreno é um reflexo do celestial,
um ponto de encontro entre Deus e o homem. O véu, irmãos, separador é particularmente simbólico em Êxodo capítulo 26. Ele divide o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança era mantida, do restante do tabernáculo. Este véu, irmãos, representa a separação entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora. Um lembrete constante de que o pecado impede a comunhão plena com Deus. Apenas, amados irmãos, o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, podia passar pelo véu para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel, denunciando a obra de Cristo, que rasgou o véu, proporcionando, irmãos, acesso direto a Deus, e glórias a Deus por isso, não é verdade? A entrada, irmãos, do tabernáculo serve como um lembrete constante da necessidade de aproximação a Deus. A entrada visível a todos convida à adoração e comunhão, mas também serve como um lembrete da santidade de Deus e da necessidade de preparação antes de entrar em sua presença. Em resumo, amados irmãos, capítulo 26 não é apenas um capítulo sobre a construção física, é uma profunda lição teológica sobre a natureza de Deus, a santidade e a maneira como Ele deseja ser adorado. O tabernáculo, amados irmãos, em sua estrutura e propósito, ensina sobre a proximidade de Deus com o seu povo, ao mesmo tempo e que enfatiza a sua transcendência e também a sua santidade. O capítulo 26, amados irmãos, nos traz muitos ensinamentos. Um dos ensinamentos é a respeito da importância da obediência. Aqui vimos, irmãos, as instruções detalhadas de Deus para a construção do tabernáculo destacam a importância da obediente escrita às suas palavras. Isto ensina, irmãos, que a adoração e o serviço a Deus devem ser feitos com muita reverência. Também fala a respeito do simbolismo da santidade, ou seja, cada elemento do tabernáculo, desde as cortinas até as armações, simboliza aspectos da santidade e da presença de Deus. Isso nos lembra, irmãos, que Deus está no nosso meio, está no meio do teu povo e deve ser adorado com temor e também com reverência. Veremos aqui, irmãos, também a união das diferentes partes do tabernáculo, que simboliza a unidade na diversidade, ou seja, assim como várias peças formam uma estrutura coesa, os fiéis com diferentes dons formam também o corpo de Cristo. Este capítulo é maravilhoso porque marca a presença contínua de Deus. O tabernáculo, irmão, sendo móvel, simboliza a presença contínua de Deus com o seu povo em todas as suas jornadas. Isso, amados irmãos, nos assegura que, não importa onde estejamos, Deus sempre estará conosco. E finalizando o capítulo 26, esses ensinamentos e lições vão além de instruções para uma construção antiga. Elas falam sobre como nós nos aproximamos de Deus com obediência, reverência e unidade. O capítulo, irmãos, nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas e a importância de reconhecer sua santidade em nossa adoração e vida cotidiana. E aqui estamos, irmãos, neste grupo maravilhoso, fazendo isso, reconhecendo que Deus é o único em nossas vidas, reconhecendo que a palavra de Deus ela é algo importante em nossas vidas, pois devemos nela meditar dia e noite, assim como estamos fazendo neste projeto maravilhoso de leitura das Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a todos, um excelente dia, uma excelente meditação e que Deus possa
derramar sobre cada um de vocês a sua paz. Um forte abraço e fiquem com Deus.